pergunta um pouco polêmica agora, começar a botar um sal na história. Adoro. A gente fala muito de legado que a Copa deixa nas cidades, nas pessoas. E a gente até enxerga quando você vê o pós-Copa nos Estados Unidos, enfim, na própria África do Sul. Quando a gente vem para cá, eu não vejo que a Copa deixou esse legado todo. Será que tu consegue dizer, na tua opinião, o que é que você acha em relação ao porquê que a Copa não deixou um legado tão bom? Marcelo, eu acho que assim, a Copa aqui, primeiro teve muito problema na própria organização da Copa aqui. Ninguém pode esquecer também que aquele período de 2013, que era um período essencial para as coisas melhorarem aqui, a gente teve uma quantidade absurda de protestos e coisas que atrapalharam um pouco a condução de muita coisa, né? Mas eu concordo que a entrega era para ter sido muito maior. Na África do Sul, a gente teve também tantos problemas aqui de não terminar obras, na parte de organização, mas para eles a autoestima de fazer uma Copa no continente, no país deles, superou qualquer coisa de obra que não tivesse sido feita. Porque é como se tivesse uma valorização ao continente e ao país, que imagine, a gente teve que ter a oportunidade de 50 ter tido uma Copa. A maioria de nós nem imagina ter assistido, só os nossos avós e olhe lá. Mas para eles era uma alegria muito grande ter a Copa lá, era uma satisfação de receber gente dos outros países. Esse foi o maior legado para a África do Sul. Teve muitas obras que facilitaram vias. A facilidade lá também é o seguinte: existe corrupção como existe no Brasil, com certeza. Só que se fez muita coisa. Aqui eu acho que muita coisa deixou de se fazer. Aqui na própria arena, aqui também, muita coisa que era para ter sido feita da malha viária não se deu tempo de fazer. Mas, por exemplo, um dos legados principais que eu acho aqui para Recife, a 408, a BR-408, é um legado fantástico para aquela região. Porque se não houvesse a Copa do Mundo, duvido muito que a gente teria um trecho ali saindo da BR-232, até, se eu não me engano, chega em Limoeiro, se eu não me engano, né? A 408, naquele padrão ali, acho que vai até Limoeiro quase. Carpina um pouco. Aquele pessoal ali não teria aquela via ali duplicada com aquele padrão. A própria arena em si, a instalação dela, e para outros estados, o próprio BRT, que não era um pensamento na época, que não tinha antes de Copa aqui, passou a ser por causa de Copa. Então, várias atividades que ficaram em si como legado. Agora, se foi o suficiente, com certeza não. Teve muita coisa que ficou faltando. Mas pegando esse gancho aí dessa pergunta do Marcelo, na sua opinião, a Copa do Brasil foi um sucesso? Para a FIFA, sim. Para a FIFA? Sim. Para os profissionais como eu, sim. Tá? Ficou um legado. Outro legado importante. Nunca tivemos tantos bons profissionais para essa área no Brasil. Tanto que isso referenciou para a Olimpíada. Nós tivemos... A maioria dos profissionais que trabalharam na Copa trabalharam na Olimpíada. E hoje torna o Brasil um centro de referência para mega eventos. Eu acho que isso foi um legado fantástico. Para a população em si, eu acho que a gente usou muito mal a Copa aqui. Turisticamente, a gente falhou muito nisso. A gente teve uma oportunidade... A África do Sul cresceu um percentual gigantesco no turismo depois da Copa do Mundo. No Brasil, a gente ficou devendo isso. Eu não sei se... Eu vou falar uma palavra até pesada, já que a gente está aprendendo a falar, eu não estou mais também no governo, mas eu acho que também... mas também acho que houve um pouco de soberba do brasileiro, de achar que a gente já é um país turístico nota 10. E nós não somos ainda, a gente está engatinhando muito nessa área. Claro que existem os políticos e alguns empresários que tentam cada vez mais melhorar isso. Mas eu acredito que a gente ficou muito devendo ao que oferecer ao turista. Para poder ele dizer assim, pô, eu vou voltar no Brasil no próximo ano. Aqui é top, eu vou voltar, aqui tem toda a estrutura. Então, muita coisa ficou devendo. Algumas cidades, por exemplo, cidades como Cuiabá, ficaram devendo muito na parte de hotelaria, foi um sufoco. Muita gente tendo que se hospedar em casas. E eu não sei se não lembro na época, me ajuda, mas eu acredito que o Airbnb não existia em 2014. Se alguém puder me lembrar disso, se existia, mas acho que não. Ele então, já era só um projeto ainda. Era um projeto. Então, você imagina que hoje seria um sucesso, mas naquela época... Então, era muita gente alugando casa. Manaus, Copa em Manaus é uma coisa muito complicada, porque a logística, às vezes, para você ir para Manaus é mais barata ir para Miami. Então, até em termos de operação. Então, assim, eu acho que esses detalhes, Ivan, foi o que... te respondendo na Copa, ficou devendo, assim. Foi um sucesso. Acho que algumas coisas ficaram que não precisariam ter sido feitas, outras que precisavam demais não aconteceram.
Eu acho que principalmente no turismo. Como a gente é um país que vive muito do turismo, a gente ficou muito devendo para as pessoas voltarem, ter satisfação de voltar e gostarem do país na parte de estrutura. O Brasil é lindo, já por natureza, mas se não tiver estrutura, o turista não volta, cara. É muito difícil. Ele quer passar bem.